Shalom, shalom, povo amado do Senhor. Entro mais uma vez na vossa telinha com a vossa permissão para compartilhar um testemunho esse muito abençoado e que carrega consigo grandes ensinamentos. Pega a visão aí. O tema desse testemunho, um testemunho bem abençoado, que até traz consigo o tema. Mudando o tempo ao seu favor. É um testemunho bastante abençoado, onde a pessoa começa primeiro a saúdo a amada Igreja de Cristo Jesus, na bendita paz, e sintam-se todos cumprimentados. Amados, vou fazer a minha introdução contando um pouco de meu testemunho, que são concernentes aos pedidos feitos a um grupo na qual estou filiado ou filiada, né? Bom, só para refrescar a memória, talvez para aqueles que vão ver e são mesmo deste grupo, que também estou filiada, eu pedi 3 coisas nas orações que os amados irmãos pudessem me ajudar para intercederem, que é pela vida espiritual, pela vida familiar e pela vida profissional. Não demorou muito para que o Senhor me respondesse. Só que, amados, prestem bastante atenção. Muitas são as vezes que Deus não irá responder como nós desejamos. Por vezes, as respostas de Deus vão ser uma provação para nós, dependendo daquilo que Ele vai trazer como resposta. Ou seja, dizer, essas são já as minhas palavras, porque vou trazendo aqui alguns acréscimos. Ou seja, dizer, muitas das vezes nós até vamos fazer pedidos a Deus acerca de algo. Por exemplo, vamos lá supor, alguém que está à procura de um emprego vai fazer uma oração a pedir a Deus pela porta aberta de um emprego. Lógico. Mas, por vezes, Deus vai usar, ou por outra, vai nos colocar em prova para trabalhar uma outra área da nossa vida através daquilo que nós queremos. Ou seja, em primeiro lugar, Deus vai trazer aquilo que é de suma prioridade. Neste caso, o irmão diz que... A irmã diz que Deus não demorou a responder. E qual foi a resposta de Deus? Porque ela pediu pela vida espiritual, pela vida familiar e pela vida profissional. Mas qual foi a resposta de Deus? Eu quero deixar aqui bem claro que o nosso Deus, ele é de tamanha organização, amados, mas tamanha organização que Ele não vai nos dar o primeiro casamento antes de nos preparar. Não vai nos dar uma vida familiar saudável antes de nos preparar. Não vai nos dar um trabalho antes de nos preparar. E aonde é que Deus ele nos prepara? É na vida espiritual. É na vida espiritual. Então, segundo o testemunho do irmão aqui que eu trouxe para compartilhar, para talvez sanar algumas dúvidas de alguém, para poder dizer à pessoa, acalma o seu coração, Deus ainda está no controle da situação, só que pelo fato dele não estar a trazer ainda ou materializar ainda algo que você pediu, não quer dizer que ele não vai trazer, mas Deus sabe o que é de suma prioridade na minha e na sua vida. Então o irmão aqui ele diz que Deus não demorou a responder. E como Deus é um Deus organizado,
não é o Deus de bagunça, não é o Deus de confusão. Ele traz ao coração do irmão para que fizesse uma manutenção geral da vida dele e da caminhada com Deus. Então é isso que Deus ele vai fazer na minha e na sua vida. Antes de trazer o casamento abençoado, antes de trazer o emprego abençoado, antes de trazer uma família unida, vai trazer primeiro ou por outra, vai nos conectar com Ele na vida espiritual. E que é o único meio que nós temos de nos comunicar com Deus, que é o único meio que nós temos de nos aproximar de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus se comunica com o Espírito do homem. Mas, por vezes, Deus não encontra espaço para se comunicar com o nosso espírito. Porque o nosso espírito está fraco. A carne é que está forte. Nós fortalecemos mais a carne mais do que o espírito. E como é que eu e você podemos fortalecer mais o espírito que a carne? É fazendo jejum. Jejum e oração, nós fortalecemos o espírito e enfraquecemos a carne. E consequentemente, como tudo na vida, traz consigo as suas consequências boas e as suas consequências más. Quando nós alimentarmos mais o nosso espírito do que a carne, o Espírito de Deus vai se comunicar conosco, trazendo-nos sabedoria divina, trazendo-nos discernimento espiritual, trazendo-nos entendimento e vai nos mostrar o que é de suma prioridade. Muitas das vezes, amada irmã, muitas das vezes a prioridade não é aquilo que você pensa que é prioridade para a sua vida. Tem um texto no livro de Jeremias 29:11, onde Deus diz que só Ele é que sabe os planos que Ele tem para mim e para ti. Porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, por que não confiarmos nesse Deus? Deixarmos de martelar tanto a nossa cabeça, deixar de murmurarmos tanto, deixarmos de reclamar tanto, deixar de amaldiçoar a Deus, deixar de amaldiçoar os homens, deixar de amaldiçoar a nossa própria vida. Por quê? Por falta de conhecimento. Osés fala lá, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu quero trazer esta pequena reflexão. Busca ter uma vida espiritual com Deus, para que só assim Ele possa trazer as demais coisas. E é bíblico, lá no livro de Mateus, ele diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas, e há outras versões que dizem assim, o resto, aquilo que eu e você, muitas das vezes nós desejamos com toda a nossa força, para Deus é resto. Para Deus Ele pode te dar em 1 minuto. É o que aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia diz que a terra prometida estava ali pertinho deles. Mas Deus fez eles darem aquelas voltas todas, aqueles anos todos que eles deram volta para chegar até a bênção. Por quê? Porque era necessário que Deus lhes preparasse. Era necessário que Deus preparasse o caminho. Então é o que Ele muitas das vezes está fazendo na minha e na tua vida. Porque se nós não formos preparados, nós vamos pegar a bênção e vamos desperdiçar esta bênção. Amém? É basicamente isso. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade. God bless.